Durante séculos, um mesmo livro foi apresentado como fonte suprema do amor, da moral e da salvação humana. Ele moldou leis, justificou punições e definiu o que seria certo ou errado para bilhões de pessoas. Mas quando esse texto é lido sem reverência, sem filtros e sem seleção conveniente, o que surge não é amor. É violência normalizada, crueldade ritualizada e sofrimento elevado à condição de virtude. Michel Onfray, filósofo francês conhecido por sua crítica implacável às religiões monoteístas, expôs essa contradição de forma direta ao afirmar: a Bíblia é o romance mais violento, mais cruel e mais imoral jamais escrito. Ainda assim, ela serve de base a 3 religiões que dizem pregar o amor. Se essa frase já provoca desconforto, deixe o like agora. Isso ajuda o canal a continuar produzindo conteúdos que existem para confrontar ideias consagradas, não para protegê-las. O que Onfray faz aqui não é uma provocação vazia. É uma acusação estrutural. Ele aponta o abismo entre o discurso público das religiões e o conteúdo real do texto que a sustenta. Um livro que exige filtragem constante para parecer moral. Um texto que precisa ser reinterpretado, suavizado e mentalmente editado para não expor sua própria brutalidade. Nos próximos minutos, vamos desmontar essa contradição e entender por que um texto marcado por punições severas, extermínio coletivo e intolerância ainda é tratado como referência ética universal. Este conteúdo não é um ataque à espiritualidade pessoal. É um convite à leitura honesta, à análise racional e ao rompimento com a aceitação automática. Porque quando a moral precisa ignorar o próprio livro para sobreviver, talvez ela não venha dele, mas de quem ousa questioná-lo. Contextualização da vida de Michel Onfray. Michel Onfray nasceu em 1959, na França, e teve uma infância marcada por experiências de abandono, rigidez institucional e repressão moral. Ainda jovem, viveu em um orfanato católico, ambiente que deixou marcas profundas em sua visão crítica sobre autoridade religiosa, culpa e negação do corpo. Essas vivências não foram teóricas. Foram concretas, físicas e emocionais. Ao longo de sua formação intelectual, Onfray se afastou da filosofia acadêmica tradicional, que considerava elitista, distante da vida real e submissa a cânones intocáveis. Em vez disso, construiu um pensamento voltado para a experiência concreta, para o corpo, para o prazer e para a autonomia individual. Sua filosofia nasce da recusa da mortificação, da culpa e da exaltação do sofrimento como virtude. Onfray tornou-se conhecido por defender uma ética baseada na afirmação da vida, no pensamento crítico e na recusa de autoridades morais transcendentes. Ele passou a questionar frontalmente as religiões monoteístas por enxergar nelas uma lógica de negação do corpo, repressão dos desejos e glorificação da dor. Para ele, quando uma tradição transforma sofrimento em valor moral, ela deixa de servir ao ser humano e passa a moldá-lo pelo medo. Fundador da Universidade Popular de Caen, Onfray levou a filosofia para fora dos muros acadêmicos, tornando o pensamento acessível a qualquer pessoa disposta a questionar. Essa postura o transformou em uma das figuras mais populares e também mais atacadas da filosofia contemporânea francesa. Sua crítica não busca conciliação. Busca exposição. Ele acredita que ideias só sobrevivem quando são examinadas sem proteção simbólica. Principais obras de Michel Onfray. Tratado de Ateologia. Nesta obra, Onfray realiza uma crítica direta às 3 religiões monoteístas, analisando seus textos, mitos fundadores e impactos históricos. Ele argumenta que essas tradições não promovem o amor universal que proclamam, mas uma moral baseada na negação da razão, do corpo e da autonomia humana. A escultura de si. Aqui, Onfray desenvolve sua filosofia hedonista, defendendo que o indivíduo deve construir a própria vida como uma obra consciente, sem se submeter a modelos morais impostos por tradições religiosas ou autoridades externas. A ética, para ele, nasce da responsabilidade pessoal e da lucidez, não da obediência a textos sagrados. Principais pontos de reflexão. A Bíblia como romance, a natureza ficcional do texto. A parte A Bíblia é o romance é a desmistificação do texto como uma obra de ficção, uma narrativa humana e não uma revelação divina.
A crítica é que o texto sagrado é uma construção literária que reflete a moralidade de seu tempo. Se a Bíblia é um romance, por que a humanidade a trata como um manual de leis divinas? O conteúdo violento, o registro de atrocidades. A frase mais violento é sustentada por passagens onde Deus ordena ou executa atos de violência extrema. A crítica é que o texto sagrado é um registro de atrocidades que normaliza a crueldade. Um exemplo é o dilúvio, Gênesis 6:9, onde Deus destrói toda a humanidade, exceto a família de Noé. Como um Deus de amor pode ser o autor de um genocídio em escala global? A crueldade moral, a punição desproporcional. A parte mais cruel refere-se às leis e punições que são desumanas e desproporcionais. A crítica é que o texto sagrado é um documento de crueldade moral. Um exemplo é a lei de apedrejamento para diversos crimes, Deuteronômio 22, 20 e 21, incluindo a desobediência filial. A justiça divina que exige a morte por desobediência é um ato de moralidade ou de tirania. A imoralidade legalizada, a escravidão e a misoginia. A parte mais imoral refere-se à aceitação e regulamentação de práticas que hoje são consideradas imorais, como a escravidão e a opressão da mulher. A crítica é que o texto sagrado é um fundamento para a imoralidade. Um exemplo é Êxodo 21, 7, que regula a venda de filhas como escravas. A moralidade que aceita a escravidão e a opressão de gênero pode ser a base de uma sociedade justa? A contradição central, o amor e o ódio. A frase "três religiões que dizem pregar o amor" aponta para a contradição entre a mensagem central, amor, compaixão, e o conteúdo do texto base, violência, ódio. A crítica é que a fé é uma estrutura de hipocrisia moral. Se a base da fé é a contradição, o que impede o crente de escolher a violência em vez do amor? A seletividade ética, o uso político da Bíblia. A Bíblia é usada de forma seletiva, onde as passagens de amor são exaltadas e as de violência são ignoradas ou reinterpretadas. A crítica é que o texto sagrado é um instrumento de manipulação ética para justificar o poder. A Bíblia é um guia moral ou um arsenal de citações para justificar qualquer ação. A justificação da guerra, o Deus dos exércitos. O Antigo Testamento apresenta Deus como o Senhor dos exércitos, que lidera guerras e massacres. A crítica é que o texto sagrado é um manual de justificação da guerra e da violência em nome da fé. Quando a religião transforma a guerra em um ato sagrado, o que resta da paz e da compaixão? O legado da crueldade, a influência histórica. A crítica de Onfray se estende ao legado histórico da Bíblia, que foi usada para justificar a Inquisição, as cruzadas e a perseguição de minorias. A crítica é que o texto sagrado é um catalisador de crueldade histórica. O que a história das religiões do amor revela sobre a verdadeira natureza do texto que as fundamenta? A negação do hedonismo, a moralidade do sofrimento. Onfray, como hedonista, critica a moralidade bíblica que exalta o sofrimento e a negação do prazer. A crítica é que o texto sagrado é um documento de negação da vida e da alegria. A moralidade que exige a renúncia ao prazer é um caminho para a santidade ou para a miséria humana. A necessidade de superação, o manifesto ateu. A frase de Onfray é um convite à superação do texto bíblico e das religiões que ele fundamenta. A crítica é que a humanidade precisa de uma nova ética baseada na razão e no prazer, e não na violência e na crueldade de um romance antigo. A liberdade começa no momento em que a humanidade declara que sua própria moralidade é superior à moralidade de um livro? Análise da frase. A Bíblia é o romance mais violento, mais cruel e mais imoral jamais escrito. Ainda assim, ela serve de base a três religiões que dizem pregar o amor. Esta frase de Michel Onfray é uma crítica hedonista e ateia que atinge o cerne da coerência moral do texto bíblico e da hipocrisia religiosa. A frase é dividida em três partes que se complementam. A Bíblia é o romance mais violento, mais cruel e mais imoral jamais escrito. A desmistificação do texto como uma obra de ficção repleta de conteúdo moralmente condenável. Ainda assim, ela serve de base, a constatação da função fundadora do texto, apesar de seu conteúdo, e a três religiões que dizem pregar o amor. O alvo da crítica,
a contradição entre a mensagem e o alicerce. A crítica se aprofunda ao sugerir que a Bíblia não é apenas um registro histórico, mas um documento que legitima a crueldade em nome da divindade, e que a seletividade moral é o que permite que as religiões do amor existam sobre uma base de violência. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta e comente abaixo qual a sua opinião sobre a frase de Michel Onfray. Até o próximo vídeo.